Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Dá vontade de ficar só cantando hinos a Deus aqui, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Dá vontade de ficar ali tocando, vendo os irmãos aqui cantar, a louvar o Senhor e não parar. Ficar só louvando, mas chegou a hora da palavra e tenho certeza que Deus tem preparado algo para o nosso coração. Aleluia, Jesus. Antes de começar aqui, irmãos, estou com um papel aqui, mas não tem nada de mensagem escrita aqui. A palavra vai vir do céu. Só queria agradecer aqui ao pastor mais uma vez, os irmãos pastores aqui, por ter havido a oportunidade. E também eu quero agradecer aqui, irmãos, aos irmãos que estiveram ali no culto ao ar livre, nosso irmão comprador Iago, sempre está aí, e entender também que aqueles que não estiveram, tiveram seus motivos e seus afazeres, mas estava ótimo ali o culto, estava ótimo. Deus falou conosco, porque muitas vezes nós saímos para pregar a palavra para as pessoas que estão na rua, mas somos cheios da graça do Senhor e somos cheios também da palavra do Senhor. Deus falou forte conosco nessa tarde, através da vida do nosso irmão cooperador Robson. Eu quero agradecer então aos irmãos que estiveram ali nos ajudando e louvar a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu ali. Aleluia! Fazendo um culto ao ar livre. Só o Senhor é Deus. Também louvar ao Senhor pela sua vida que hoje está aqui. Que Deus continue nos dando essa força. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e o versículo de número 19 em diante. Domingo passado nós estivemos aqui cultuando a Deus, trazendo aqui a nossa oferta ao Senhor, que é o nosso corpo em sacrifício vivo. Nosso irmão cooperador Alexandre estava aqui ministrando a palavra do Senhor, e eu estava ali sentado, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Deus falou forte comigo, e enquanto o irmão estava pregando, Deus foi me dando essa palavra, foi falando comigo e me dando essa palavra. E como sempre, quando eu tenho isso comigo, eu guardo. E naquele domingo não foi diferente disso. A próxima vez que eu tiver a oportunidade de pregar, de ministrar, de estar aqui, eu quero falar sobre isso. Enquanto o irmão falava, Deus falava comigo. Enquanto o irmão falava, Deus me dava essa palavra. E está no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas 16, 19, que diz assim. Eu vou ler, os irmãos acompanham em nome de Jesus. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, ou melhor, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Glória a Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Amém. Até aqui os irmãos podem se assentar. Amém. Pode glorificar o Senhor também. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Deus Jeová. A palavra que, como eu disse, quando o irmão Alexandre, o cooperador, estava falando aqui, estava pregando, ele disse muito, foi poucas coisas que eu guardei, porque o Senhor estava me encaminhando para um outro lugar da palavra. Algumas coisas que o irmão disse aqui era sobre a volta de Jesus, sobre Jesus Cristo voltar. Ele bateu bastante nessa tecla. E eu não sei se os irmãos perceberam que também hoje não foi diferente. Os hinos cantados aqui foram praticamente todos falando sobre a volta de Jesus, sobre Jesus voltar, sobre o encontro com Jesus,
sobre o Espírito Santo. Enfim, nós ouvimos hoje aqui Deus falando que Jesus um dia vai voltar, através dos hinos, através das oportunidades que foram aqui entregues. E a palavra que o Senhor me deu, irmãos, é sobre um assunto que pouco nós ouvimos falar. Para se ter uma ideia, dentro da igreja mesmo, nós quase não ouvimos falar isso, a não ser que aconteça, que é sobre a morte. Deus falou comigo e eu disse assim: quando eu tiver a oportunidade de ministrar, eu quero falar sobre a morte. Ah, mas é eu que estou querendo falar? Não. Deus aprove assim hoje eu estar aqui, já com uma mensagem, vamos dizer assim, preparada de um certo ponto, mas com aquilo no coração, para que hoje fosse entregue para nós. Irmãos, nós não ouvimos falar sobre a morte. Nós vivemos num tempo que, vamos dizer assim, até está sendo falado, mas parece que nós não estamos ouvindo falar sobre a morte. E como eu disse, nós só ouvimos dizer quando alguém morre. Como há uns dias atrás, um jovem foi morto. A minha mãe veio aqui, testemunhou, alguns irmãos ficaram sabendo. E é nesse momento que nós paramos para pensar sobre a morte. Em outros casos, não. Nós não pensamos sobre a morte. Nós, hoje, por exemplo, quem aqui se levantou e parou um segundo sequer da sua vida para imaginar: e se hoje for o meu dia? E se hoje for o dia de acabar a minha carreira da fé e eu deitar ao pó? Quem aqui pensou nisso? Eu só pensei porque eu estava com essa palavra no meu coração. Caso contrário, eu não tinha pensado que hoje eu poderia ter descido à sepultura. Não ia pensar. E pensando nisso, quando se fala sobre a morte, para alguns irmãos, soa como uma palavra de medo. Quando fala morte, morreu alguém, olha, cuidado, você vai morrer. Soa com medo, com apavoro. A pessoa entra num estado de pânico. Alguns até entram em depressão, sabendo que é uma certeza que nós temos, de que nós um dia vamos morrer. Mas para outras pessoas, isso soa como, aleluia, uma alegria. Aleluia, Jesus. Porque algumas pessoas têm a morte como uma passagem, como um passaporte para aquilo que nos espera. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que, quando ouvem a palavra do Senhor, ou melhor, quando ouvem falar sobre a morte e entram no estado de pânico, é porque, vamos dizer assim, estão andando em dívidas com o Senhor e sabem da consequência. E então entram no estado de choque, no estado de pânico, porque sabem que vão ter que pagar as contas, vão ter que acertar as contas com o Deus Todo-Poderoso. Então, quando fala-se de morte, entra num estado de choque. Nossa, se eu morrer agora, e aí? O que vai ser de mim? O que eu tenho a apresentar? Mas para aqueles que têm a certeza do futuro ou do lugar para onde vão, soa como alegria, como gozo, como, vamos falar assim, deixa que vem. A morte está vindo ali, deixa que vem. Por quê? Porque sabem, têm a certeza do que esperam. Irmãos, pensando em tudo isso, eu comecei a tentar encaixar isso dentro de uma palavra e falei: Deus, que seja feita a sua vontade. Deus me levou nessa passagem do rico e do Lázaro. Nós lemos aqui nessa noite, aleluia, a palavra do Senhor dizendo que havia certo homem que era rico, e também um outro homem que era um mendigo, chamado Lázaro. E a Bíblia nos traz o entendimento de que este homem rico, ele andava, aleluia, vamos dizer assim, vivendo a sua vida como se ela fosse aqui. E nós sabemos que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos apenas de passagem. Glória a Deus, glória ao Senhor. O Senhor Deus nos fez e nos colocou aqui neste mundo para administrarmos a sua obra. Mas vai chegar um dia, um tempo, e para cada um de nós tem o seu, que nós iremos partir. Mas este homem,
ele não conseguia ver isso, ele não tinha isso com ele. A vida dele era aqui. Ele trazia a vida dele como se aqui fosse sua vida, como se ele fosse viver eternamente neste mundo. Então aqui ele montou a sua vida, aqui ele elaborou a sua vida, ele fez os seus planos como se ele fosse ficar eternamente aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Lázaro era um homem que vivia, jazia na porta deste homem rico. E ali, ele, encoberto de chagas, de feridas, ele desejava ali se alimentar das migalhas que caíam na mesa deste homem. Irmãos, aqui nós temos dois personagens, duas pessoas diferentes. E nessa noite, Deus está trazendo esta palavra para nós e tentando descobrir, mesmo sendo onisciente, qual desses dois você e eu somos. Grande Deus! Será que se eu puder fazer uma autoanálise, irmão cooperador Marinho, da minha vida, será que eu vou me encaixar, me enquadrar na vida do rico? Ou será que se eu fizer uma análise, uma autoanálise da minha vida, irmão Diego, eu vou me enquadrar na vida de Lázaro? Nós podemos entender claramente que Lázaro era um homem que, ainda que cheio de lepra, de úlcera, de chagas, para ele isso não importava. Por quê? Porque a vida dele não era aqui. Isso daqui, esse veículo, ele pode até estar tomado de lepra, tomado de úlcera, mas para ele não significava nada. Por quê? Porque ele sabia que quando Deus chamasse o nome dele, aquele corpo cheio de lepra, cheio de chaga, ia tombar e ficar ali. Então o seu espírito seria levado até o reino do Senhor. Glória a Deus, aleluia! E nessa noite, hoje, nós que aqui estamos, qual deles nós somos? Se você olhar para a sua vida hoje, agora, depois de ter passado todo esse domingo, toda essa semana, e hoje é o primeiro dia da nova semana, em qual desses dois personagens você está enquadrado? Aleluia! Será que você está seguindo essa carreira de fé como se você fosse permanecer aqui neste mundo para o resto de toda a eternidade? E se apegando às coisas deste mundo de uma forma excelente? Aleluia! Por exemplo, hoje nós estávamos indo a um determinado lugar, eu, minha esposa e a irmã Fabiana, e eu me deparei com uma cena que eu ainda fiz um comentário. Por 3 lugares diferentes, eu passei e vi 3 homens em um lugar, em outro lugar, em outro lugar. Eles estavam lavando o carro. E eu olhei e falei ainda com a minha esposa e falei com a minha Fabiana: olha o cuidado que a pessoa tem no carro. Está ali passando a esponja, depois vai passar cera, está cuidando. E ainda eu falei assim: muitos desses não estavam julgando, mas estavam fazendo comentário, porque é a realidade. Muitos, depois de terem trabalhado a semana inteira, vivem praticamente mais na empresa do que em casa. Chega dentro do lar, num domingo tão gostoso como esse, e ao invés de desfrutar do maior patrimônio que o ser humano tem, o homem principalmente, que é a família, o homem que eu digo a raça humana, porque os animais também têm a sua família, mas o homem, a raça humana, o maior patrimônio que ele tem, que é a sua família. Ele estaciona o carro ali na frente da casa, pega as coisas e começa a cuidar do automóvel. E ai da esposa se o almoço estiver pronto na hora que ele acabar. Irmãos, o que eu estou tentando dizer com isso? Apegado aqui. O que vale é um carro bem bonito, bem limpo, cheiroso. Para o conforto da família, sim, mas para expor para as outras pessoas. Em outras ocasiões, aleluia, as pessoas, depois de terem trabalhado a semana inteira, não vem ao caso os irmãos que têm ali no supermercado, porque nós sabemos da necessidade de cada caso, é um caso, mas os irmãos vão entender. Depois de ter passado 8 horas por dia,
e 5 dias na semana dentro de uma empresa, faz questão de estar lá no sábado e no domingo. Aleluia. E deixa as coisas do Senhor de lado. E deixa a sua família de lado. E deixa até um culto como esse ao ar livre de lado. E aí então, esgotado as suas forças, deixa um culto como esse de lado. Aleluia. Será que dá para colocar esse homem rico dentro disso? Um homem que se vestia muito bem, um homem que fazia questão de estar bem trajado todos os dias da sua vida, porque para ele o que interessava era estar bem apresentável. E eu imagino esse homem passando ali na porta, no portão da sua casa, e quando via aquele mendigo ali, virava as costas, colocava uma maleta no rosto para não ver o mendigo, porque sabia que se olhasse, ele ia pedir uma esmola. Aleluia. E nós, quantas vezes, nos importando conosco, com nossa vida, com o nosso status, com o nosso ministério, aleluia, nos deparamos com pessoas que talvez estejam na condição deste homem Lázaro, desejando comer uma migalha daquilo que nós temos. Eu entro na minha casa e vou me alimentando da palavra. Encontro pessoas à porta do meu lar, do meu trabalho, na convivência, desejando apenas um Jesus te ama. Com todo respeito à palavra de Deus, mas vamos ilustrar que seja uma migalha da palavra de Deus. Um Jesus te ama, um abraço, desejando comer aquilo que caía da mesa do rico. Grande Deus. Quantas pessoas, quantas vezes isso acontece? Aleluia. Mas então a Bíblia vem nos dizer nessa noite que quando Lázaro parte deste mundo, a Bíblia diz que ele partiu primeiro. Quando ele deita ao pó da terra, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm recolhendo o seu espírito. Aleluia! Só o seu. E recolhendo ali o seu espírito, levam até as mansões celestiais, até o mundo celestial, até o reino de Deus, onde estava ali Abraão. Aleluia. E ali então, eu lendo a palavra, imaginando Lázaro chegando ali, e a alegria que esse homem sentiu, depois de uma vida inteira, vamos tentar imaginar que depois de uma vida inteira de sofrimento, depois de uma vida inteira de humilhação, a humilhação psicológica, a humilhação do desprezo, e também aquela chaga que não o deixava por nada. Então, chegando até o seio de Abraão para um descanso merecido, eu imagino a alegria que aquele homem sentiu, o regozijo, o gozo, a satisfação que aquele homem sentiu dentro de si. Aleluia. E a certeza que ele teve de que valeu a pena ele se manter firme, se manter fiel. Aleluia. E do outro lado dessa história, nós vemos este homem rico. Este homem rico, que quando a Bíblia diz sobre ele, fala, quando ele morreu, ele foi sepultado. Enquanto um faleceu e foi levado pelos anjos, o outro foi sepultado. O que nós entendemos com isso, irmãos e irmãs, igreja do Senhor? Para onde esse homem foi? Para onde foi levado o espírito desse homem? Que viveu uma vida aqui nessa terra, a vida que Deus deu a ele, fazendo aquilo que bem entendeu da sua vida, vivendo a sua vida como ele bem entendia, fazendo as suas vontades, fazendo aquilo que a sua carne preferia, fazendo aquilo que ele queria fazer. Oh Deus de misericórdia. Aleluia. Para onde foi levado este homem, o espírito deste homem? A Bíblia nos foi clara nesta noite, dizendo que o espírito desse homem,
Olha, no versículo 22, no capítulo 16 de Lucas: e aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, eu não estou dizendo que o rico morreu e foi para o inferno. A Bíblia está dizendo que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe, ou viu ao longe, Abraão e Lázaro em seu seio. Então, clamando, olha para os irmãos entender, clamando. Irmãos, Deus nos traz a sua palavra dizendo: ó, clamas a mim. Quantas vezes nós vemos o irmão pregar, falar dessa palavra, mas este homem, infelizmente, foi clamar a Deus, ao pai Abraão ali, tarde demais. Deus de misericórdia. Aleluia, tarde demais. E clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Por que ele não disse ao próprio Abraão: pai Abraão, ou Abraão, molhe a ponta do dedo e me refresque a língua? Aleluia. Por que será? Era o mesmo homem, irmão Diego. Era a mesma vida, a mesma alma, o mesmo espírito, ou o espírito daquele mesmo homem que lá atrás jazia na porta, jazia em sua porta, e ali ele virou as costas. Então ele reconheceu, aleluia, reconheceu que nós, irmãos, aqui podemos até nos sentir uns melhores do que os outros, mas nós, no bom sentido, para os dois lados, no bom sentido, os irmãos entendam, corremos o risco de irmos para o mesmo lugar. Não é verdade? Eu trabalhei em condomínio, na portaria, e quantas vezes você estufava o peito e ia com aquele bom dia tão gostoso, porque primeiro que é satisfatório dar um bom dia, mas no bom sentido também, a empresa exigia que você, ó, irmão, quando você estiver ali, funcionário, dê um bom dia, dê uma boa tarde, faça a sua parte, se apresente. Então, você estufava o peito, chegava ali: bom dia, morador. A hora que você falava o medo bom dia, o vidro do carro já estava subindo, nem olhava para a sua cara. Bom, pelo menos não dava para ver, porque o vidro escuro você não via. Desfazia. Por quê? Dinheiro. Os porteiros, um dia dando bom dia, todo dia. Dinheiro. E este homem, eu imagino aquele mendigo, às vezes ele dava aquela, para falar bom dia, nem era para pedir esmola, nem era para pedir migalha, era simplesmente para falar um bom dia para o rico. E o rico, por quê? Porque não tinha amor por uma alma, por uma vida. Deus grande. Não havia amor no coração daquele homem. O amor que tinha no coração dele, o pouquinho de amor, estava onde? Lá onde Cristo ensinou. Você não deve, não pode adorar a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desprezar o outro, ou você vai desprezar um e desagradar o outro, e vice-versa. Não pode adorar a Deus e as riquezas. E esse homem não só adorava, como idolatrava, como para ele era tudo, as riquezas que este mundo tem para oferecer para nós. Nós podemos usufruir, desfrutar do melhor dessa terra, mas nós temos que entender de uma vez por todas, irmãos, que a nossa vida não está baseada aqui. Aleluia. O nosso irmão veio aqui pregar, e eu quero voltar a dizer que Jesus Cristo um dia vai voltar. Mas também nós podemos deitar antes de Jesus Cristo voltar. E aí? E se nós estivermos apegados aqui, montando nossa vida aqui, montando nosso castelo de areia aqui, aleluia, pensando que, como dizem por aí, que o reino vai ser
aqui. Não! Existe um novo céu e uma nova terra nos esperando. Então nós não podemos nos fixar aqui. Temos que trabalhar? Temos a nossa família? Temos os nossos afazeres? Temos que crescer? Temos que ter o melhor? Hoje eu moro em uma casa de um cômodo. Eu quero uma casa de 10 cômodos. Amém. Mas irmãos, o melhor é lá. O negócio é lá. É lá em cima. É onde Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar no Pai, eu não vou sentar na destra dele e ficar ali parado. Não, eu vou lá e vou preparar lugar. Por que eu vou preparar lugar? Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aleluia. Mas algumas pessoas, alguns cristãos, parece que não estão entendendo essa palavra e estão montando um reino para ficar aqui. Aleluia. Mas como assim? É assim, ó. A palavra está sendo pregada que Jesus está voltando. A palavra está sendo anunciada que a nossa vida não é aqui. O nosso descanso, melhor dizendo, não é aqui. Mas parece que não está conseguindo achar um lugar, um espaço para entrar e fazer a diferença, mudar. Aleluia. E naquele dia não vai ter argumento, irmãos. Não vai haver argumentos. Aquele homem, quando ele começou a clamar naquele tormento, ele disse assim, ó: permita que... Deixa eu encontrar aqui, irmãos. Então replicou: Pai, isso o rico dizendo, ó, no versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ó, ele tinha pedido para que Abraão deixasse Lázaro vir aliviar o seu tormento. Então Abraão disse: olha, nem se eu quisesse eu podia fazer isso. Por quê? Porque tem um abismo entre nós, nos separando um do outro. Então ele disse: então, pelo menos, Abraão, permita, implicou, ó, que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí já é tarde. Enquanto nós estamos preocupados, né, montando a nossa vida aqui, correndo atrás de coisas que vão ficar aqui, correndo atrás de coisas que são, morrendo, sempre fala essa palavra, transitórias e passageiras, nós nos esquecemos, ou quando lembramos, fazemos pouco caso de anunciar a palavra para o nosso ente, como este homem não fez. Aleluia. Aí já é tarde. Imagine, irmãos, tenta entrar nessa palavra, tenta imaginar como que é o inferno, não sei, e aquele homem atormentado por aquelas chamas, e implorando que alguém fosse lá na casa dele, na casa paterna, e pregar a palavra, para que as pessoas, os seus irmãos, pudessem aceitar a palavra e não ir para o mesmo lugar que ele está. Aleluia. Nós temos hoje a oportunidade de sobra para pregar a palavra, para que aqueles que nós amamos, ou pelo menos dizemos que amamos, não vá para este lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem uma palavra, irmãos, eu separei aqui, ó, Eclesiastes 7, versículo 2. Essa palavra, ela é linda, sem dúvida ela é linda. Olha, diz assim, ó: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, ou algumas traduções diz festa, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Quer dizer, na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Certo? Quando nós estamos ali no velório, né, na casa onde há luto, antigamente fazia nas casas, naquela hora você fica ali do lado do caixão, ou do lado de um parente que está se desmanchando em lágrimas. Você olha e fala: nossa, eu preciso acertar minha vida, eu preciso colocar algumas coisas aí, porque, né?
Por isso que a Bíblia diz que é melhor estar ali, porque ali nós revemos os nossos conceitos, damos uma folheada na nossa vida e vemos aonde nós temos que melhorar. Porque nós sempre dizemos que poderia nós estarmos ali, mas é certo que um dia nós estaremos ali, a não ser que Cristo vier antes. Então, irmãos, hoje à noite nós pararmos um pouco para pensar nisso daqui. Morte. E se hoje fosse o meu dia? De que forma que eu ia me apresentar no reino celestial? Se hoje nós planejamos ontem, foi dado um anúncio aqui, olha, amanhã tem cultura livre, tem escola bíblica dominical, e enfim. Eu fiz os meus planos. Mas quem garante que eu ia colocar em prática? Eu? Não. Eu poderia ter amanhecido morto. Ah, irmão, você está chamando coisa ruim para o seu lado. Não, irmãos, é verdade. Eu poderia ter amanhecido apagado. Aleluia. Eu posso acabar de entregar o microfone aqui e deitar. Como todos nós que aqui estamos. Pode. Pai, Senhor, meu marido. Vamos aqui, com todo respeito, nos lembrar do pastor Marcos. Que ele esperava. Eu jamais imaginei que aquele foi o último abraço que ele me deu. Jamais. Aleluia. E essa pode ter sido a última palavra que eu estou aqui ministrando. E vi deitar ao pó. Nossa, irmão, mas isso é... Irmãos, é verdade. São coisas um tanto quanto chatas de se lembrar. Um pouco mexe com o nosso psicológico. Por quê? Porque parece que a gente começa a entrar em parafuso. Nossa, é verdade, se eu morrer agora, meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, vamos colocar as coisas em ordem, a casa em ordem, porque a morte é uma coisa certa para o homem. Claro que Jesus Cristo, assim nós esperamos que venha primeiro. E também Cristo está vindo aí. E aí, irmãos? E aí? Então vamos procurar, ainda que seja difícil, trabalhoso, duro, árduo, colocar a vida dentro dessa palavra, e essa palavra dentro da vida. Vamos procurar andar em retidão. Aleluia. Andar em retidão. Não se apegue em coisas que vão ficar aqui. Não se apegue nas coisas que um dia vão estar aqui virando cinzas. Olha, se tu és de Cristo, tu és de Cristo. Amém? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. E deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. Aleluia. E qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Cristo Jesus. Olha então, Cristo Jesus. E se Jesus é o nosso alvo, para que ficar perdendo tempo com as coisas deste mundo? Quando eu falo coisas deste mundo, não é que nós estamos aqui que nós estamos no mundo. Não, nós estamos em Cristo. Mas eu falo coisas que são deste mundo. Para que ficar aqui se baseando em coisas que vão ficar aqui? Nós temos que se basear na palavra e saber que a nossa vida é lá. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, passageiros. Estamos de passagem aqui. Aleluia. De passagem. De passagem. Então lembre-se, creia, firme isso na sua cabeça, no seu coração. A nossa vida não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Não estou falando da igreja, meu irmão. Nosso lugar é aqui dentro. Mas eu falo assim, não é nesse mundo. Aleluia. Não é nesse mundo. A nossa vida é onde Cristo foi preparar o lugar. E Ele está preparando o lugar. Aleluia. E se de repente o seu lugar fica pronto, Ele vem, né? Fala, não, eu quero ele para mim. O lugar dele já está pronto. Não é? Não foi assim que aconteceu com o pastor Marcos? Ah, morreu de infarto, já. Não. Jesus Cristo chamou ele. Por quê? Porque o lugar dele já está pronto. Porque a carreira dele já tinha acabado aqui nessa terra. E hoje? Como eu vou saber se hoje é o fim da minha carreira ou não? Então eu tenho que estar preparado. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando fala essa palavra, fim,
Nós imaginamos aquela extensão de dias, aqueles anos para frente. O fim pode ser aqui. E se eu não perseverei até esse exato segundo? E aí? Amém, irmãos? Amém. Então fique com essa palavra, receba essa palavra de Deus nessa noite. Passei muito do horário. Deus seja louvado por essa palavra. Fique firme, não desanime. Deus proverá, foi cantado aqui. Não desanime. Aleluia. Quando um dos irmãos estava falando algo aqui, irmãos, eu estava meditando num hino, num louvor, que diz assim, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Irmãos, existe um momento da vida da gente que você está sozinho, literalmente sozinho ali num canto, e mesmo que a esposa venha, não, esposa, Deus vai dar vitória e tal. Aí vem o pastor, não, fica firme, Deus vai dar vitória, vamos fazer uma oração. Vem o obreiro, vem. Mas quando a voz do Senhor vem e nos encoraja, é diferente. E nós temos essa voz do nosso lado 24 horas por dia, por noite, direto ao nosso lado. Eis que estarei convosco até segunda-feira que vem. É isso que está escrito na palavra do Senhor? Eis que estarei convosco até terminar o culto de domingo. Não, até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Então, fique firme. Não desfaleça. Acredite. Porque senão não vai de nada eu estar aqui falando. De nada. Não vai valer nada o pastor separar alguém para dar um estudo aqui terça-feira. Nosso irmão cooperador Caio vir falar e ensinar. Se nós não cremos. E se nós não procurarmos colocar em prática, não vai adiantar de nada. A Bíblia diz que o homem que escuta as minhas palavras, Cristo dizendo, e não as pratica, semelhar-no-ei ao homem insensato. É isso? Que edificou a sua casa na areia. Vai lá construir uma casa na areia. Nosso irmão pedreiro é bom, né? Nosso irmão Marinho, que é pedreiro, sabe. Vai edificar uma casa na areia para você ver. Não precisa nem ser uma onda, um vento que derruba. Mas quando edifica o homem que escuta a palavra e as pratica, semelhar-no-ei àquele que fez a sua casa na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Então firme a sua vida em Jesus Cristo, a sua casa em Jesus Cristo, não nessa areia que é este mundo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pastor, por ter abrido a oportunidade aqui para mim. Está falando aquilo que Deus colocou no meu coração domingo passado. A palavra na linha de Deus, eu agradeço e as palmas são para o Senhor.